Olá, já está entrando gente aqui no ao vivo. Boa noite. Começando agora. Estou começando a chamar as pessoas para conversar. Deixa eu tirar o áudio do segundo aqui, senão vai ter dois vídeos ao mesmo tempo. E olha só, entrou a Simone. Oi, Simone, minha colega de faculdade. Olha, a minha mãe, a minha prima Elza também já entrando aí online. Bem-vindas. Estou convidando pessoas para virem para a live aqui. E... e a gente já vai começando. Eu vou aproveitar, vou compartilhar com meus grupos, que eu tenho dois grupos que eu tenho que compartilhar, que é o grupo dos 6 Dias Maria, né, que é a minha fanpage do livro. Que hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz dos livros peregrinos e vou contar uma das histórias que está no livro, tá? E não vai demorar muito, vai ser super rápido também, como no outro dia, porque são vídeos curtos, para também não tomar muito tempo de vocês à noite, né? Hoje é quinta-feira, 8 de novembro, aqui em Portugal são 23 horas, está um bocadinho frio. Eu não sinto tanto aqui dentro de casa, mas lá fora deve estar fazendo uns 11 graus, uns 12 graus mais ou menos. E no Brasil, pelo fuso horário agora, né, que é verão e aqui é inverno, o nosso fuso muda e fica 2 horas só de diferença para o pessoal que está dentro do fuso horário de Brasília, São Paulo, e 3 horas para quem está no Nordeste, né? E aí depois tem os outros fusos para os outros estados. A gente tem 3 fusos horários diferentes no Brasil, né? Aqui em Portugal a gente tem o mesmo de Londres. Então agora eu ainda vou compartilhar, já compartilhei na minha fanpage dos 6 Dias de Maria. Quem ainda não curtiu, pode entrar lá e curtir. E vou compartilhar também na minha página do Mundo de Alice, que é uma página que eu tenho, onde eu publico algumas coisas mais voltadas para a área de comunicação, notícias, que é ligado também ao meu site, mais para a minha área de comunicação. Então, boa noite, o Ademir entrou, tá online. Oi, Ademir de Marília, TV Comunitária de Marília, boa noite. O João Gabriel também. Oi, prima linda, minha prima Elza, olha. São 11, olha, no Algarve são 11 graus, tá fazendo 11 graus no Algarve, é mais ou menos isso que a gente está sentindo aqui esses dias. Teve uma queda de temperatura ainda aqui nesse período do outono e tá um bocadinho frio lá fora. Eu vou começar hoje falando sobre os livros peregrinos, né? Que foi uma proposta que eu fiz há 2 dias atrás, publiquei isso aqui. E hoje eu encaminhei 2 dos livros, que é o seguinte. Há 2 dias atrás, eu conversei aqui online que os 6 Dias de Maria, que é a minha publicação sobre a peregrinação a Fátima, que eu ia ter os chamados livros peregrinos. O que é isso? São livros que eu separei e escrevi um bilhetinho aqui dentro, uma mensagem, e eram livros que eu deixo em alguns lugares para as pessoas lerem e depois passarem para outras pessoas. Então, o que aconteceu? Hoje eu mandei um livro para o Algarve, deve estar chegando aí em 3 dias, vai chegar aí no Algarve. O primeiro livro peregrino. O segundo livro peregrino eu deixei numa igreja aqui em Lisboa. Eu optei por escolher uma igreja que não é tão frequentada assim por turistas, embora seja numa região turística que é Alfama, né? Então eu deixei o segundo livro num banco da igreja da Madalena. E qual é a ideia? Que alguém pegue o livro, leia e depois vá passando esse livro para outras pessoas. Por isso que eles se chamam livros peregrinos, né?
Por quê? Porque aqui dentro tem uma mensagem que eu já li no outro dia, eu vou ler rapidinho, porque eu estou vendo que está entrando outras pessoas aqui online. E a mensagem que está dentro do livro é assim: este é um livro peregrino, não tenha receio de o levar contigo. Leia sem pressa. Quando terminar de ler, deixo para que outra pessoa leia. E aí eu coloco o meu e-mail para que as pessoas possam dizer por onde esse livro está a caminhar. Por isso que ele se chama Livro Peregrino. E eu espero que dê certo. Eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê certo. E o que que acontece? Eu deixei lá na Igreja da Madalena. E o que eu acho que é engraçado é porque eu queria deixar o livro, mas eu não queria que ninguém visse que eu tinha deixado o livro. Porque aqui em Portugal, quando a gente esquece alguma coisa, as pessoas vêm nos trazer de volta, né? E eu fiz assim, não, vai ser muito mico. Se eu deixo um livro, saio e alguém vem atrás de mim, olha, esqueceu o livro, né? Então eu fiquei olhando assim para ver se a igreja estava vazia. Deixei o livro e saí assim, sabe, meio escondida. E deixei lá. E foi isso. Então, tem mais 2 livros. Um eu vou levar para a Viana do Castelo, vou deixar lá em algum lugar de Viana do Castelo. E o terceiro livro, eu estou vendo se eu consigo um portador para mandar para o Brasil, ou eu vou mandar para alguém no Brasil esse livro, porque eu espero que ele comece a circular no Brasil como um livro peregrino também. Agora, o que eu queria contar hoje, que é assim, uma das histórias do livro, e a razão porque eu acho que eu escrevi o livro, é sobre uma história que eu contei no seminário Espírito Peregrino, que ocorreu agora em outubro, aqui em Lisboa. Foi promovido pela Associação de Amigos de Caminhos de Fátima. E eu contei uma história que aconteceu comigo durante a jornada. Ah, eu era peregrina de primeira viagem, eu nunca tinha feito o caminho. E acho que essa foi uma das razões que eu acabei escrevendo o livro, porque não era intencional escrever o livro. Que é uma parte do texto, né, aonde eu desafio o caminho. Às vezes a gente tem medo de desafiar o caminho, às vezes a gente tem medo de desafiar a vida. E fazer o caminho peregrino de Fátima não foi por uma questão de religião, foi por uma questão de fé. E quando eu estava no caminho, eu tinha machucado meu pé, eu já achava que eu ia desistir, as pessoas mandavam eu desistir porque eu estava com o pé machucado. Eu não queria desistir, eu tinha colocado como meta fazer o caminho até o final, 150 quilômetros. E eu estava num percurso já no terceiro dia, eu estava muito cansada, foi no segundo dia, eu estava muito cansada, e eu cheguei num lugar antes de Azambuja, que era uma grande via branca, de areia branca, ao lado da ferrovia, né, eu passava pela estação de comboio e seguia a linha do trem, a linha do comboio, como se chama aqui em Portugal, até chegar em Azambuja. E nesse momento, na estrada, passou uma carrinha, né, passou um carro, e esse carro levantou muita poeira. E na hora eu fechei a boca e veio uma coisa assim na minha mente, assim, se tiver amoras no caminho, coma. Porque no dia anterior eu tinha passado por muitas amoras, eu tinha comido as amoras. Mas se for poeira, fecha a boca. Era mais ou menos assim, nós temos que nos habituar àquilo que o caminho nos traz também, né? Seja bom ou seja ruim. Só que nesse momento que passa a carrinho, eu vejo aquela via branca, né? Eu estava com muitas dores no pé, eu já tinha caminhado basicamente o dia inteiro, tinha feito muito calor, porque era verão europeu, e eu tinha caminhado, acho que devia estar por volta de uns 34 a 35 graus, e eu já não me aguentava muito, e eu parei um instante e fiz assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo peregrinar? Eu nem sou católica, o que eu estou fazendo aqui no meio do nada, no meio dessa via branca cheia de areia? Passando um carro ainda me jogando areia na cara. E eu disse assim: eu vou desafiar o caminho. É o seguinte, eu virei e disse: se eu estou fazendo a coisa certa e se esse é o caminho, eu vou ver borboletas brancas. Não me importava o que ia acontecer. E eu conto isso no livro, que é mais ou menos assim: ao sair na rua, passo por um pequeno portão de ferro e tenho a visão do que me deixou mais cansada só de olhar. Uma longa estrada de areia branca que se estendia ao largo da linha férrea. Foi um desânimo, e foi mesmo. Nada de árvores, nenhuma sombra, e para ajudar,
Uma carrinha em velocidade a levantar poeira. Fecha a boca, pensei. Eu queria ver borboletas brancas pelo caminho. Seria o sinal de que estava na direção certa, que havia feito as escolhas adequadas e que tinha proteção. Eu não vi borboletas brancas naquele lugar. Eu vi borboletas de outras cores, eu vi borboleta amarela, mas eu queria ver borboletas. E eu pensei que eu queria ver borboletas brancas, nem que fosse num papel desenhado, né? Se era o caminho certo, com certeza eu receberia um sinal. Por certo, borboletas brancas apareceriam, nem que fosse em um desenho de papel pintado em uma parede ou no meio de um sonho. E acontece que eu cheguei muito cansada em Azambuja e as duas senhoras que tomavam conta do albergue, uma delas ficou até meio com pena de mim porque ela via que eu mancava e eu não estava mesmo a aguentar caminhar. Ainda tive que sair para jantar e depois, quando eu retornei, eu mal conseguia me mexer. Quando eu saí no dia seguinte, eu tinha ainda muitas dores. Aconteceu uma coisa muito interessante no albergue, que eu conto no livro, né? Eu tive uma experiência espiritual ali dentro daquele albergue, e no dia seguinte eu saí muito cedo, eu acordei muito cedo e consegui caminhar só 12 quilômetros, e parei numa cidade chamada Valada. E entrei numa igreja que é da Nossa Senhora do Ó, que é a Nossa Senhora grávida, né? Eu nunca tinha visto uma Nossa Senhora grávida, né, na igreja, e essa igreja era da Nossa Senhora do Ó. E aconteceu uma coisa interessante, porque eu sentei do lado de uma imagem, e eu não reparei, só tinha um banco, estava tendo uma missa, eu ia esperar a missa terminar, porque eu queria ficar ali na casa paroquial, estava muito cansada, com muitas dores. E eu sentei ali naquele banco e passei a noite ali. E aconteceram fatos ali depois, né? E foi ali naquele momento, depois dos fatos que aconteceram, que eu comecei a melhorar. No dia seguinte, quando eu voltei para o trajeto, né? Porque eu acabei passando a maior parte do dia cuidando do meu pé, que estava muito machucado, eu já consegui fazer 20 quilômetros até Santarém. E aconteceu uma coisa muito interessante em Santarém, antes de chegar a Santarém, porque eu já estava melhor, eu já tinha percebido que o caminho era diferente, que eu não tinha que ter pressa, que eu precisava apenas observar o caminho e seguir com ele. E aconteceu uma coisa fantástica antes de chegar a Santarém. E as pessoas que já fizeram o caminho de Fátima sabem, conhecem o que eu vou dizer, o local que eu vou falar, por onde eu passei. Em uma das sinalizações do trajeto, preso em um pedaço de madeira, havia uma pasta de plástico transparente com os papéis dentro. Era me mostrando onde é que estava um hostel em Santarém, onde eu pretendia ficar. E até aquele momento, os meus pés, que doíam muito, tinham reagido bem, né? E eu estava me sentindo muito bem. Tem uma subida bem grande ali para Santarém. E eu falei, logo eu estou chegando e vou poder descansar mais um pouco. Eu já tinha feito 20 quilômetros mais ou menos. Eu saí da estrada de terra e segui por mais uma longa estrada de alcatrão. Mais à frente começou a subida para Santarém, que aos poucos foi se tornando levemente íngreme. Do lado direito, quando já era possível ver um pequeno desfiladeiro e uma bela paisagem com árvores e pedras, eis que surge à minha esquerda uma fonte com água límpida, onde uma placa indicava imprópria para consumo. O local era belo para descansar e ainda faltava um resto de subida. Sentei na beira da fonte. Já estava praticamente dentro da cidade e ainda nem eram 13 horas, o que me permitia aproveitar o local. Eu tinha saído às 5 da manhã de Valada. Mesmo com água imprópria para consumo, como eu ainda tinha uma garrafa, para mim não importava muito, eu podia ficar ali mais um pouquinho. Logo eu estava na cidade. Foi quando eu olhei para frente, eu estava sentada e olhei para frente na fonte, né? E eu vi passando. Eu vi passando uma delicada borboleta branca. Depois eu vi passando mais outra, e mais outra, e mais outra. E então eu fiquei muito emocionada nesse momento, porque eu percebi que o caminho estava me mostrando que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava seguindo pelo caminho, porque aquele não é só um caminho de uma religião, né? O que nós passamos quando nós peregrinamos é muito interessante. A experiência, a superação das dificuldades,
mas principalmente o que nós podemos descobrir sobre nós mesmos, né? Sobre as capacidades que nós temos e de enfrentar os desafios. E a peregrinação, ela teve muito a ver com isso, né? Sobre fé e sobre encontrar dentro de mim mesma aquilo que eu acredito, né? O Deus que eu acredito, a fé que eu tenho. E mais interessante é que todas as coisas que eu tinha planejado na minha vida, que eu queria fazer, que muitas vezes eu interrompia, como, por exemplo, escrever livros, né? Eu não tinha feito até então. Eu tinha muito medo de publicar os livros. E eu tinha já escrito há 2 anos um livro, que é esse aqui, A Nós na Terra dos Gigantes, que eu escrevi com meu amigo e irmão Mário Jefferson, jornalista Mário Jefferson, da TV comunitária de Taubaté. E a gente não tinha publicado o livro. E acho que, de certa forma, a culpa era meio minha, que eu tinha muito medo de publicar. E eu já tinha escrito para várias coisas. Eu escrevo matérias jornalísticas, feito documentários, escrito textos para ficção, para várias coisas, para teatro, inclusive, mas eu tinha, assim, um pouco de receio de escrever. E durante o caminho peregrino, eu resolvi que eu ia escrever esse livro, 6 Dias de Maria, e que eu ia escrever todos os livros e publicar os livros que eu tinha guardado no meu computador. E foi isso que aconteceu. 6 Dias de Maria foi o primeiro livro, eu já estou no meu terceiro livro. Então, eu acho que o caminho e a peregrinação, ela continua na nossa vida, porque o que nós aprendemos ali durante aquele período, ele fica. Então, é isso, eu queria contar isso hoje para vocês. Domingo eu estou saindo para uma nova peregrinação. Eu já fiz o caminho de Fátima 2 vezes e eu agora vou fazer pela primeira vez um outro caminho que eu nunca tinha feito antes. Então, era isso. Eu quero dar um alô aqui, deixa eu ver quem é que está a acompanhar aqui, que eu já vi que tem várias pessoas aqui acompanhando. O Cláudio, Portugal Rios, de Feira de Santana, meu sobrinho lindo. Olha, a Ana e o Mário também, daqui de Lisboa. A Maria Jorge está online, beijo. O Jefinho, olha, Jefinho, você viu? Olha, nosso livro, ó, lindo e maravilhoso. Hoje eu recebi uma mensagem de um dos vídeos que eu tenho sobre comunicação comunitária e assim, muito legal, né? De uma pessoa que quer fazer pesquisa na área. O Rui Dias, meu primo também. Nossa, eu tenho tanto gente, eu tenho tanto primo, tenho cada primo lindo e maravilhosa. Minha prima Elza, meu primo Paulo também está online. A Sheila Marta Rocha, amiga da mamãe de Salvador. Oi, Sheila. Beijo grande. Então, um beijo grande para todos vocês. A minha mãe está aqui. Algum comentário? Deixa eu ver. Sinal de pronta. É isso. Então, muito obrigada a vocês que me ouviram, tá? E se tiverem alguma pergunta que queiram fazer sobre o caminho, sobre o livro está à venda na Amazon e Amazon.com, Amazon.es. E quem sabe, né? Um dos livros peregrinos podem passar por você também, né? Essa que é a ideia, né? Que chegue em todos os lugares. Um beijo grande. Boa noite para vocês também. Oi, Júlio. Olha, o Júlio também é lá de São Paulo, interior de São Paulo. Qual é a sua cidade, Júlio? Escreve aí para mim que eu digo aqui. Júlio César Encarnação também é um amigão nosso aqui. Trabalha com comunicação, rádio com a área técnica também, da área de comunicação. Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Vou encerrar o vídeo por aqui. Beijo grande para vocês. E olha, muita fé, muito amor, porque o caminho, ele está em cada um de nós, naquilo que a gente vive todos os dias. Boa noite.